Queridas pessoas, sejam muito bem-vindas. Cá estamos para mais um vídeo e eu sei que eu tinha prometido que a segunda parte do Vídeos a um Jovem Terapeuta seria na semana passada. Porém, pensando melhor, eu percebi que esse era um conteúdo bastante específico, bastante teórico e que poderia ser um pouco maçante para as pessoas que não são terapeutas e que não têm tanto interesse nessa parte mais didática. Poderia ficar chato, poderia ficar cansativo e maçante, poderia expulsar algumas pessoas aqui do canal, tipo, ai que saco, agora toda hora esse tipo de conteúdo, não quero. Então eu decidi colocar esses vídeos a cada 15 dias. Por isso, cá estamos, 2 semanas depois do primeiro vídeo, para a segunda parte, para o segundo vídeo a um jovem terapeuta. A ideia é que cada vídeo tenha um tema e que cada vídeo tenha um dos tópicos e um dos assuntos abordados neste livro. Eu não vou fazer um resumo, uma resenha do livro inteiro. Eu vou apenas trazer, a partir dos assuntos e dos capítulos e dos tópicos abordados, quais tópicos eu acho mais importantes e mais fundamentais para a nossa conversa, para a nossa reflexão sobre a prática clínica. Por acaso, eu acho que os primeiros capítulos são super importantes, eu decidi fazer. No caso do primeiro vídeo, ele foi sobre o primeiro capítulo e neste segundo vídeo nós falaremos sobre o segundo capítulo. Mas não vai ser assim para todo o livro inteiro. Mais pra frente eu vou começar a compilar alguns assuntos, pular algumas coisas que eu não acho tão importantes, enfim. O segundo capítulo fala sobre uma coisa que eu acho muito, muito, muito importante dentro do processo clínico, que é a gente, como terapeuta, saber identificar quais são os nossos limites. Quais são os casos que a gente não deve aceitar? Mas também fala sobre algumas características que talvez para algumas pessoas não sejam aceitáveis em um terapeuta, mas que para outras pessoas seriam aceitáveis para um terapeuta. Então fala um pouquinho também sobre não só o nosso limite subjetivo como terapeuta, mas também o limite de quem nos procura. Ele começa dizendo: você me pergunta se então não haveria nenhum desvio, apreciei as aspas, que impediria que um sujeito se tornasse psicoterapeuta. E acrescenta: poderia um travesti ser psicoterapeuta ou psicanalista? E você iria em um ou uma terapeuta travesti? E aí ele fala como ele escolheria um analista para ele. Eu escolheria um analista em que tivesse confiança. As razões dessa confiança seriam provavelmente imponderáveis e eventualmente irrisórias. Desde a recomendação de um amigo até a decoração do consultório, passando por uma contribuição decisiva do terapeuta, a última enciclopédia de Bridge ou por algo que ele ou ela disse ou escreveu em matéria de psicanálise. Escolher um ou uma analista travesti teria um significado muito especial para quem compartilha com a cultura dominante a atitude seguinte: geralmente, pensamos que um sujeito que tenha e assuma uma preferência sexual excêntrica, digamos assim, seja necessariamente um sujeito que só pensa nisso, um tarado, ou seja, um sujeito que se definiria exclusivamente por seu desejo sexual. Essa convicção é sempre fruto de alguma repressão. Funciona assim: se reprimo minhas fantasias, por mínimas que sejam, de experimentar os prazeres que imagino serem reservados ao outro sexo, quem parece viver essas fantasias, o travesti no caso, me aparecerá como o símbolo vivente da lubricidade. Claro, trata-se somente da lubricidade que não me autorizo ter, pois de fato, na maioria das vezes, os travestis são mais preocupados em definir sua identidade do que afobados de gozar como míticos hermafroditas. Em suma, se você imagina que qualquer travesti é um ser que conhece os prazeres de ambos os sexos e é afoito por ambos, talvez um travesti não seja para você o terapeuta ideal. Por outro lado, se você não caminha com a cultura dominante, ou seja, não transforma uma preferência excêntrica numa tara sexual, um terapeuta ou analista travesti não será para você muito diferente de um terapeuta ou analista de terno ou tailleur Armani. Ele está falando que, na verdade, essa impressão, ela diz muito mais sobre quem está ali tendo essa impressão, quem está tendo fantasias e fazendo julgamentos e fazendo conceitos sobre essa pessoa, partindo de uma informação que ela tem e tirando várias conclusões sobre várias outras possíveis características, então essa pessoa não vai ter uma boa relação com esse terapeuta. Então, esse preconceito parte dela.
esse julgamento que essa pessoa faz vai impedir que ela estabeleça um vínculo. Mas esse limite está muito mais nessa pessoa do que no terapeuta em si. Aí ele entra na parte mais cabeluda deste capítulo, que é: agora pergunta, e um pedófilo poderia ser terapeuta ou analista? Você quer que eu estabeleça um limite, ou seja, que coloque alguma prática ou fantasias sexuais no campo de uma anormalidade que tornasse por si só impossível o exercício da psicoterapia ou da análise. Por isso, você recorre a uma preferência sexual que é, além de ilegal, repulsiva, pois há ótimas razões em nossa cultura para que a infância seja protegida do desejo sexual dos adultos. Mas disso, em princípio, cuida a nossa polícia. Ele consegue fazer essa cisão entre essa visão do que é certo e do que é errado e a visão do sujeito em si como um todo de uma forma muito impressionante. Ele consegue dizer, não, se essa pessoa está cometendo um delito, se essa pessoa é criminosa, quem cuida disso é a polícia. A gente aqui não vai partir do princípio de que, por ela ter esse comportamento criminoso, por ela ter esse desvio de conduta no sentido prático, no sentido do comportamento, isso não quer dizer que ela deva ser impedida de trabalhar como um terapeuta. Ele faz essa cisão. A objeção à ideia de um terapeuta pedófilo existe, mas é de outra natureza. A fantasia do pedófilo é propor ou impor seus desejos a um sujeito que mal entende o que está sendo feito com ele e com o seu corpo. É uma fantasia de domínio e, sobretudo, de domínio pelo saber. Não é difícil entender que essa fantasia não é compatível com o exercício da psicoterapia ou da análise. No começo de uma terapia ou análise, o paciente sempre supõe que seu terapeuta saiba muito mais do que ele, sobretudo em matéria de desejo e de sexo. Justamente espera-se de uma terapia que ela não transforme essa suposição em uma dependência crônica. Ora, é exatamente o que acontecerá se o terapeuta se servir da suposição inicial do paciente para realizar sua própria fantasia sexual. Ou seja, se ele propriamente encontrar seu gozo na suposta supremacia do seu saber. Então, o que fica muito claro aqui tem a ver, inclusive, com o que foi falado no primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, assista o primeiro vídeo Um Jovem Terapeuta, em que eu falo sobre essa questão da dependência, né, do terapeuta ter esse papel curativo, que entra como uma medicação, faz o seu trabalho e depois vai embora. A terapia não deve ser cronificada, não deve ser colocada como algo que vai estar ali sendo o suporte daquela pessoa para o resto da vida. Então, o que ele está propondo é muito mais do que um julgamento a partir de um preconceito. Se essa pessoa é criminosa, então ela vai fazer coisas erradas. Se ela não consegue reprimir seus desejos e coloca em prática coisas horríveis, então ela vai fazer coisas horríveis comigo também, ela não merece a minha confiança. Ele está partindo do princípio de que o cerne da fantasia central do pedófilo é justamente estar no poder. É se aproveitar desse poder de ser mais velho, de ter mais conhecimento, de estar no controle da situação e manipular a outra pessoa para ter o seu próprio prazer, para ter o seu gozo, né? Como ele traz aqui essa nomenclatura que é muito psicanalítica. O que ele acredita é que essa é uma grande tentação a qual essa pessoa vai acabar tendo que resistir se ela for um pedófilo dentro do processo terapêutico. Então esse julgamento dele de que um pedófilo não seria um bom terapeuta está muito além de um julgamento, de um desconforto que nos causa a ideia de um pedófilo. Está muito mais embasada num entendimento de qual é a base dessa fantasia, desse desejo que o pedófilo possui. Qual é o seu limite? Qual é o paciente que você recusaria e encaminharia a alhures? E será que existem limites, por assim dizer, universais? Ou seja, sujeitos que nenhum terapeuta ou analista deveria aceitar? E aí ele comenta aqui que o Lacan disse uma vez, durante uma supervisão, que a gente não deveria oferecer tratamento aos parricidas, mas não explicou o motivo. E aí ele fala, é sempre possível construir uma teoria geral do parricídio como infâmia inaceitável, mas suspeito que se tratasse de um limite pessoal do Lacan. E aí é quando ele começa a falar sobre esse limite pessoal do terapeuta, que eu acho um tema interessantíssimo. Ele diz aqui, e eu, qual é o meu limite? Há só um que me pareça evidente. São aqueles sujeitos que conseguem se autorizar a cometer pequenos ou grandes horrores
participando de aventuras coletivas que os absolvem de antemão. E ele dá um exemplo disso. Um jovem aflito por pensamentos obsessivos e impotência sexual não tinha nada para comentar sobre o fato de que, em uma manhã de inverno, ele enfiara 2 balas calibre 45 nos joelhos de um sindicalista da Fiat, bem na hora em que, saindo para o trabalho, o homem se virava para dizer tchau à mulher e à filha. Atirar nas pernas, como se dizia na época, e deixar inválido um pai de família não era para esse jovem um ato do qual ele reconhecesse propriamente a autoria. Pernizar era a expressão normal da máquina revolucionária da qual ele era uma engrenagem. Conseguiu oferecer tratamento a somente um desses brigadistas exilados, e foi porque, logo nas primeiras entrevistas ao expor o passado militante, sua confortável sensação de ter sido apenas um instrumento do brigadismo não resistiu, e ele descobriu, com um certo horror, que o dedo que puxara o gatilho tinha sido o seu. Mas talvez meu limite coincida com o limite universal sobre o qual você me questiona. Talvez um terapeuta ou um analista não tenham nunca o que propor a quem, burocrata, militante ou crente, consegue agir e perpetrar pequenos ou grandes horrores sem que sua subjetividade esteja envolvida. Essas eram as ordens, essa é a regra, isso é o que manda a nossa fé. Eu acho de uma riqueza essa parte toda do que ele fala, porque primeiro ele está falando sobre o quanto é permitido que nós tenhamos o nosso próprio limite. E eu diria mais, eu diria que é fundamental, não apenas que a gente reconheça o nosso próprio limite, que a gente tenha essa consciência, mas que também a gente tenha a humildade de dizer: eu não posso trabalhar com essa pessoa, eu não posso trabalhar esse caso porque eu não sei lidar com isso. Eu não sei dar conta de toda a carga emocional que surge quando eu começo a ouvir essa pessoa falando e quando eu começo a tentar abordar os pontos e fazer as intervenções necessárias nesse processo. Eu acho muito importante a gente ter esse tipo de pergunta dentro da gente. Eu estou tratando dessa pessoa a partir de preconceitos, eu tô tendo uma carga emocional muito grande envolvida nesse caso, eu tô conseguindo conduzir de acordo com a teoria que eu sigo, de acordo com o que eu acredito que funcione, ou eu tô me deixando guiar por uma experiência que eu tive na minha família, ou por uma raiva que eu tô sentindo que me diz que isso é um absurdo que ele tá fazendo, ou por uma identificação que eu tô tendo com ele ou com alguma pessoa da qual ele tá me contando e eu tô tentando proteger essa pessoa, enfim. É muito, muito, muito importante que a gente esteja muito atento a isso como terapeutas. E aí, nessa última parte desse capítulo, ele diz: será que não deveríamos acrescentar, entre os traços de caráter esperados num terapeuta, uma vontade de mexer com a vida dos outros, de ensiná-los, de influenciá-los? Isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito sobre a terapia. Eu vou pra terapia e aí eu não vou conseguir ter capacidade de fazer minhas próprias decisões. Isso é um movimento muito típico das pessoas dentro do processo terapêutico, tentar pedir que o terapeuta influencie na sua vida, diga o que deve fazer. Será que eu termino meu casamento? Você acha que eu devo terminar? Você acha que eu devo casar? E aí é muito importante que o terapeuta esteja atento a isso, porque sim, em alguns momentos vai ser papel do terapeuta incentivar essa pessoa em algum caminho, incentivar essa pessoa a tomar uma atitude, a dar um passo. Só que a coisa mais importante que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa incentivar essa pessoa a dar um passo na direção que ela quer, na direção que faz sentido para ela, dentro da história dela, e não na direção que a gente gostaria que ela desse, não na direção que a gente daria se estivesse no lugar dela. Isso é fundamental. Então ele diz aqui: há momentos em que o terapeuta ou analista é levado a apontar um caminho e mesmo a empurrar o paciente na direção do que parece mais certo. Nenhuma vergonha nisso. Só que aí ele diz: como se espera que haja o terapeuta ou analista na hora em que for preciso empurrar o paciente para frente? A escolha da direção ou do caminho não deve ser decidida por uma norma, nem mesmo por uma sabedoria. Espera-se que o terapeuta ou analista empurre o paciente na direção do seu desejo. Aliás, é por isso que uma terapia leva tempo,
Porque antes de empurrar, é preciso que esse desejo consiga se manifestar um pouco. Por isso, é bom que o terapeuta ou analista não tenha uma grande paixão pedagógica. Em suma, muito mais do que a vontade de ensinar os outros e de mexer com suas vidas, é importante, como já lhe disse, a aceitação carinhosa da variedade das vidas com todas as suas diferenças. E aí, mais uma vez, a gente volta a um tema do primeiro vídeo, que é o que eu preciso para ser um bom terapeuta, e uma das coisas é a aceitação carinhosa, de que cada pessoa é um universo, de que cada pessoa tem as suas verdades, as suas preferências, a subjetividade humana é infinita e você não pode querer impor ao outro o que você acredita ser melhor para você. Enfim, esse é um capítulo que eu gosto bastante e que tá sempre reverberando e sempre flutuando aqui na minha cabeça em algum grau, porque eu acho muito importante a gente, como terapeuta, ter em mente a importância da gente ter clareza dos nossos limites. Por isso a importância do terapeuta estar sempre fazendo supervisão, por isso a importância do terapeuta estar sempre fazendo sua própria terapia, e por isso a importância do terapeuta ser tão honesto, tão humilde consigo mesmo e com os outros na hora de fazer um processo de supervisão, na hora de fazer sua própria terapia, porque a gente como terapeuta precisa conseguir dizer para o nosso supervisor ou para o nosso terapeuta: eu acho que isso aqui está mexendo comigo, eu acho que a relação que eu estou estabelecendo com esse meu paciente não está sendo boa para o processo terapêutico. Nós somos humanos, não tem absolutamente nenhum problema a gente ter nossas dificuldades, a gente ter as nossas limitações. Isso não nos torna um terapeuta ruim ou uma pessoa incapacitada. Isso nos torna alguém responsável, que sabe qual é o tamanho do passo que a sua perna é capaz de dar. A gente não pode ser leviano com a saúde mental de alguém, com o equilíbrio emocional de alguém. Então, se a gente não tem certeza, se a gente não está seguro para conduzir algum processo, é ético, é certo, é o melhor, é o mais adequado, é o melhor que você pode fazer. Encaminhar essa pessoa para alguém que esteja mais qualificado. Se você não achar que precisa de tanto, pelo menos você precisa buscar uma boa supervisão e buscar na sua terapia, pessoalmente, aonde esse caso tá enganchando em você, aonde tá te pegando. O próximo capítulo fala sobre os primeiros passos na clínica, como lidar com o primeiro paciente. É um capítulo bem gostoso e eu acho que vocês vão gostar. Então, daqui a 15 dias teremos a terceira parte da nossa série Vídeos a um Jovem Terapeuta. Se gostaram, se tem colegas terapeutas ou que fazem terapia, ou futuros terapeutas, e se você achar que ele pode gostar desse conteúdo, compartilhe com ele. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber notificações e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!